Boa tarde. Só para lembrar dois pedidos aqui bem básicos, que é o do áudio, né? De deixar ele mudo, a não ser na hora de fazer uma pergunta, e o professor Alex, que já está aqui com a gente, ele certamente vai convidar, né, os participantes. E queria lembrar novamente, pedir que vocês coloquem o nome completo, porque o sistema só salva o chat, ele não salva a lista de presença que aparece aqui na lateral. Então, precisamos que vocês façam isso para que a gente, depois eu consiga ver quem estava presente, porque na aula passada a gente chegou a ter 48 participantes presentes e eu só consegui identificar 39. As outras pessoas, por mais que eu olhe a pessoa entrando, mas muitas vezes as pessoas entram e saem, e eu não consigo, não tenho tempo hábito de registrar. Então, colocando o nome, entrou, coloca o nome, pronto, está com a presença garantida. Vamos dar aqui aqueles nossos 5 minutos oficiais para permitir que os sistemas permitam que a gente possa estar todo mundo junto. Essa é a nossa segunda aula dessa unidade 2, né? Com o professor Alex. Conforme eu tinha comentado com vocês, pelo chat, as pessoas conversando lá no fórum da unidade 2 sobre aspectos administrativos. Vários de vocês comentaram lá, assim, poucas perguntas, mas muitos comentários. Então, eu reuni vários desses comentários e repassei para o professor, para que a gente possa lidar com essas questões hoje. Nesses minutos agora, eu fico aqui admitindo os participantes para entrar e vocês vão ajudando a lembrar, né, de colocar o nome. Assim que entrar, coloca o nome no chat. Eu queria só comentar uma coisa, antes da gente começar, o professor Alex poder falar para a gente sobre os aspectos administrativos ligados às ILPIs. Eu queria lembrar que a proposta do curso envolve a participação no ambiente virtual. Então, quando chegar no final do nosso curso, a gente vai fazer uma avaliação, obviamente. A intenção da nossa avaliação é poder certificar todo mundo, mas temos critérios. E alguns desses critérios envolvem o acesso ao ambiente virtual. Então, 70% das atividades, o participante tem que entrar, tem que participar. Então, se a pessoa só assiste a aula porque recebeu o link da videoconferência e não entra no ambiente virtual, vai chegar no final do curso, vai aproveitar da maneira como conseguiu, mas não vai receber o certificado no final pelo simples fato de que não acessou o ambiente virtual. E no ambiente virtual, a gente tem uma série de atividades que a gente já fez, está fazendo, e então eu queria lembrar vocês disso, né? É todo o nosso interesse que vocês possam participar, até porque formou-se uma comunidade colaborativa, conversando sobre as questões relacionadas ao trabalho de vocês e falando sobre aspectos administrativos. E foi bem interessante. Enfim, dito isso, eu acho que podemos começar, né? O professor Alex hoje está novamente aqui com a gente para a segunda aula sobre os aspectos administrativos ligados à organização e funcionamento das ILPIs e demais instituições de atendimento ao idoso. Aula essa que faz parte desse curso de atualização dos gestores de instituições de longa permanência e projetos de atendimento à pessoa idosa,
que estamos fazendo em parceria com a Semesquev e o CONDEP. Então, gostaria de pedir ao professor Alex que possa começar a aula. Então, estamos já. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso segundo encontro para falar sobre os aspectos administrativos das ILPIs, mas eu gostaria de antes, a gente poder fazer uma conversa do que foi a aula anterior, poder revigorar aqui a nossa vontade de aprender sobre LPI, e isso aí é muito interessante a gente ter interesse nesse aprendizado, tá? A gente sempre, numa atividade profissional, tem que buscar se qualificar, e vocês vão verificar aqui, a gente vai abordar isso, a importância da qualificação dos profissionais que trabalham com os idosos. E a gente vai fazer um pouco diferente da aula, da primeira aula, em que eu iniciei toda a, a matéria, colocando aqui os assuntos, e aí depois a gente abordou algumas perguntas que vocês já enviaram. Mas muitas perguntas têm a ver com a primeira aula, e aí assim, a gente vai abordar essas perguntas aqui, e sem prejuízo de durante a gente for aqui falando de cada item da matéria, a gente volta e vocês podem perguntar também sobre qualquer assunto. Vamos manter até, não precisa ser aquela formalidade, a gente tem que manter uma organização, lógico. Se alguém precisar falar, a gente só pede para falar num tempo, porque aí, embora sejam, parece 3 horas, mas se a gente for falar de cada item com profundidade, a gente conseguiria gastar nosso tempo todo com isso aqui. Então, a gente tem que tentar organizar nosso tempo e ser de uma forma bem... É uma aula bem tranquila, bem sem nenhum tipo de informação maçante para vocês. Até porque aqui, nessa parte de administração, quem trabalha com LPI, tem muita coisa aqui que muitos já conhecem aqui, até com uma profundidade, conhece bem melhor do que eu sobre o assunto de administração, tá? A ideia aqui é que a gente fale desses aspectos, porque são aspectos essenciais para quem trabalha no LPI, tanto da parte jurídica como da parte administrativa, e vamos falar da parte contábil e financeira. Mas essa troca aqui, e peço mais uma vez, não tem, quero fazer uma pergunta, não fique pensando que uma pergunta que não seria pertinente, tudo é pertinente. Se for uma situação que a gente não for abordar agora, eu vou dizer, vamos falar isso depois. E se for alguma situação que já tenha sido feita a pergunta, pode fazer novamente, porque às vezes uma pessoa não pegou direito a informação, ou uma dúvida de um, pode hoje não ser do outro, mas quando faz a pergunta, começa a despertar novas dúvidas, né? Então a ideia é que a gente possa realmente fazer uma troca aqui, não ser nada maçante para ninguém. Bom, alguém quer fazer algum comentário já da aula anterior? Quer fazer alguma pergunta? Eu queria, boa tarde. É a Boa Aline que está tarde. falando. Tudo bom, Aline? Tudo. Teve uma parte na aula anterior que algum colega perguntou da idade, a partir de quando a gente pode receber idoso, né? E eu tinha na minha cabeça que é a partir dos 60 anos, mas você comentou no meio, na fala, né, na dúvida, que pode uma instituição privada receber com menos de 60 anos, e eu não consegui uma explicação assim para isso, como que poderia receber, porque a gente recebe procura, né? Obviamente que não é muito jovem, mas assim, pessoas de 57, 58, e a gente recusa por único critério, não posso receber menor de 60 anos. Eu queria só esclarecer um pouco mais isso. Todo o regramento dela é para pessoa, o nome já até ajuda, né? ILPI, Instituição de Longa Permanência Pessoa Idosa, é para pessoa idosa, tá? A regra, todo o regramento, tudo que a gente for colocar aqui, e logicamente quando você segrega em termos de idade, não deixa de ser um mecanismo também de proteção, tá? O que a gente colocou, por exemplo, se for uma instituição que recebe um LPI, que recebe recursos públicos, né? Como eu falei, entidade filantrópica, ela não pode, hipótese alguma, colocar nenhuma pessoa com uma faixa etária de, por exemplo, 59 anos, tá? E a gente já teve experiência, tá, de instituições de colocar pessoas que estavam próximas de uma idade de 60 de uma instituição particular, tá, privada, que essa pessoa não tinha onde e tinha meios, tá, para ficar. E aí, numa condição dessa de 59 anos de uma pessoa que não expunha qualquer problemas para aquelas pessoas idosas,
ela ser considerada uma pessoa com uma condição que pudesse estar lá sem nenhum prejuízo, tá? O que se preserva é o quê? Uma LPI você não pode chegar porque tem você tem que criar vamos dizer assim, se você tivesse uma instituição para receber pessoas que não são idosas, a título de exemplo, você não precisava cumprir aquele regramento que é estabelecido principalmente pela RDC, que a gente vai tratar aqui, tá? Então, assim, você ter todo um regramento para pessoas abaixo de 60 anos seria, aí a gente vai falar sobre a questão da viabilidade, não seria nem viável, tá? Porque você tem todo um custo, umas exigências para você receber. O que a gente colocou em casos de uma instituição filantrópica, e hipótese alguma, você pode ter alguém abaixo de 60 anos, tá? Numa instituição particular, ela tem que cumprir todo o regramento da LPI, porque ela tem algumas classificações, registro no conselho e tudo. E aí a gente deu exemplo de pessoas, que a gente já teve exemplo concreto disso, de uma pessoa que não tinha 60 anos, mas em função daquela pessoa, e ela ia atingir 60 anos com uma certa proximidade e ela pôde ingressar, tá? Mas, assim, se não for uma instituição numa condição dessa, é prioridade para quê? Prioridade não, é pessoa acima de 60 anos, porque a LPI é classificada para pessoa idosa, tá? De repente, na forma quando eu coloquei o exemplo, pode gerar realmente essa dúvida, Aline, de dizer assim, uma instituição de LPI pode não. O que eu quis deixar registrado se você tem uma instituição ainda que seja não governamental, sem fins lucrativos, você tem que cumprir conforme o teu estatuto, o teu regramento que está ali no teu estatuto. O teu estatuto prevê que você faz uma instituição para pessoa idosa, não pode ter ali ninguém que não seja idoso, tá? Porque é uma previsão até estatutária da instituição. Alguém mais? Aproveitando essa colocação da Aline, te respondi, Aline, ou não? Sim, sim, esclareceu. Aproveitando a sua colocação, Aline, assim, sobre a questão que a gente abordou na aula passada, sobre curatela e sobre procuração, que algumas pessoas colocaram, e aí a gente respondeu, e aí eu quero reforçar isso aqui, tá? Curatela, quando a gente fala em curatela, aí eu vou lembrar assim, um outro nome que a gente estava até acostumado mais quando a gente ouve falar em tutela. Tutela é quando é menor. Quando é maior de idade, a gente chama curatela. É um instrumento que tem alguém que é responsável pelaquela pessoa, tá? Quando aquela pessoa é capaz, ela está numa instituição, ou ela vai fazer um contrato, ela pode nomear um procurador, tá? Porque ela é capaz. Então, ela pode nomear um procurador, um filho, alguém que possa assinar um contrato por ele, tá? Porque é um procurador, é um mandato que tem ali, tá? É como você faz, a título de exemplo, né? Quando a gente constitui um advogado, aí a gente faz uma procuração para o advogado nos representar, porque ele tem capacidade postulatória para estar no processo lá representando. Eu posso também fazer uma procuração para alguém me representar num banco, a pessoa possa pegar alguém, um filho, um irmão, alguém, a pessoa pode pegar alguém para representar, e para ter uma procuração, a pessoa tem que ser uma pessoa capaz. Se a pessoa se tornou incapaz, aquela procuração perdeu o valor, tá? E aí, qual a importância disso? Às vezes a pessoa tem uma procuração e faz um contrato, que a gente vai abordar, o contrato com a LPI, e aí pode ter sido a pessoa, ou o idoso, ou uma pessoa que tem uma procuração e pode assinar por ele. Se aquele idoso se tornou incapaz, se teve uma curatela para ele, um curador nomeado para ele, aquela procuração perde o valor e tem que se fazer um novo instrumento, e esse instrumento vai ter que ser assinado agora pelo curador dele, não mais quem era o procurador. Procuração é só para quem é capaz. A pessoa se tornou incapaz, não vale mais a procuração. Só que, vocês lembram que eu falei para vocês, que ainda que a pessoa pareça que não está bem, a gente precisa que ela seja interditada, tá? Porque a curatela só quem dá é um juiz, tá? Um juiz togado que vai dar a curatela, vai interditar aquela pessoa e nomeou-se o curador, não tem mais aquela procuração, que muitas das vezes alguém passa a procuração. Geralmente os bancos, eles fazem uma procuração com validade, exige isso, por quê? Para que seja sempre revendo se aquela pessoa realmente está capaz de fazer a procuração, tá? Porque a procuração sem um período que o banco possa rever se aquela pessoa mesmo que está lá com poderes. Tanto é que tem banco que faz até a exigência de prova de vida, tá? Da pessoa ir lá. A gente viu um caso aí que saiu na TV, de uma pessoa que levou até um idoso até o banco, e aquele idoso chegou até a falecer, ou estava falecido, e aí
Por que essa exigência? Porque existem muitos golpes relacionados a isso. A pessoa se aproveitarem da pessoa idosa, tá? Ou para receber alguma coisa, de fazer empréstimo. Então, assim, é muito importante, tá? Essa questão de procuração, curatela. Por quê? Porque vocês vão celebrar instrumentos com essa pessoa. Vocês, além de ser uma LPI, de estar com todo o regramento da questão do idoso, vocês também têm uma série de regulamentos que a gente vai falar aqui sobre alvará, sobre a questão da vigilância sanitária, sobre a relação de consumo que vocês prestam serviço. Então, tudo isso, esse arcabouço aí jurídico está envolvido quem trabalha com LPI. E aí, por isso que a gente está colocando aqui de forma bem contundente da importância de saber que o idoso, em perfeitas faculdades mentais, ele tem todo o direito de decidir o que ele quer. Inclusive, alguns fizeram perguntas. Aqui teve uma pergunta na primeira aula. Eu posso impedir o idoso de sair da ILPI se ele é um idoso lúcido e capaz? Aí a gente abordou aqui e disse, olha, se ele é lúcido e capaz, a gente não pode chegar e tornar ele em cárcere, não proibindo ele de ir e vir. Mas existe um regramento da instituição, existe um regimento interno, que pode dizer qual o horário de saída, o horário de entrada, visitação. Aí a instituição tem que ter, logicamente, toda uma organização e para a segurança de todos que estão ali dentro, e aí a gente poder conduzir de uma forma protegendo aos demais. Tá? E teve uma outra pergunta também na aula anterior, que foi, se eu não me engano, sobre Covid. Tá? Teve uma pergunta como é que era, eu fiquei de trazer a informação sobre a questão do protocolo, eu cheguei a perguntar a algumas pessoas como é que estava hoje. Nós vivemos aí um momento bem complicado com relação à pandemia, e aí teve uma discussão que ficou muita evidência aí sobre a questão da vacinação, se era obrigado a vacinar, se não era obrigado a vacinar. Isso foi levado até ao Supremo, que é o tribunal nosso constitucional, que define se uma norma ela é constitucional, que, como eu falei a vocês, tudo tem que estar abaixo da Constituição, tá? Inclusive todo o tratamento que a gente dá ao idoso tem previsão na Constituição, depois a gente tem regulamentação através de uma lei do Estatuto do Idoso, e depois a gente tem algumas normas específicas que tratam sobre questão ligada ao idoso, mas tudo tem que ter essa hierarquia. E foi discutido sobre a questão da obrigatoriedade da vacinação, tá? Na decisão ainda dessa questão, o Supremo entendeu que era possível obrigar, tá, a pessoa a vacinar. E aí a gente ainda tem uma questão muito polêmica em relação a isso, tá? Porque assim, você não tem como o judiciário, ainda quando você leva um caso concreto que aconteça para ele julgar lá, tem muitos casos que vai ter que se avaliar caso a caso, tá? Tem situações que você consegue aplicar diretamente porque os elementos te fornecem condições de dizer assim, ó, aquele caso pode se aplicar essa condição, outros não, tá? Então tem que se avaliar caso a caso, e entendo que a instituição pode ter uma preocupação e deve ter com relação à proteção às pessoas, e aí os cuidados que devem ser implementados hoje, os cuidados normais de proteção em termos de qualquer pessoa que possa trazer qualquer tipo de vírus ou qualquer enfermidade que possa criar um problema na instituição. E a utilização de máscara, a utilização de meios de protegê-la, limpar a mão, álcool, isso daí tudo é uma condição de asseio que se deve permanecer, tá? Agora, proibir ou não alguém que se vacinou ou não, vamos dizer assim, a pessoa que só pode entrar na instituição quem está vacinado, é uma situação que tem que se avaliar o caso concreto. Por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que não foram vacinadas porque tinham impedimentos até em termos de saúde, não poderiam ser vacinadas, tá? E a gente não pode exigir que uma pessoa que não pode ser vacinada que tem que ser vacinada, tá? E como a gente hoje não estamos naquela epidemia em termos de condição de... A gente tem que se avaliar caso a caso, tá? Sobre a que condição está expostos aqueles idosos ali. Até porque a instituição tem responsabilidade com aquelas pessoas. Se por acaso tiver qualquer tipo de enfermidade que gere até condições de chegar a óbito ali, ela tem que relatar isso. A gente vai tratar aqui um determinado item aqui da nossa aula de hoje sobre a forma que tem que conduzir essa situação à instituição, tá? Em caso de pessoas que tiverem algumas doenças específicas, que muitos aqui de vocês sabem como é que trata sobre isso, como é que procede em relação a isso, como tem que ter essa comunicação em relação a isso, tá?
Então, assim, essa questão do Covid é caso a caso, a gente não está naquela questão da pandemia que nós estávamos antes, mas nós temos que ter todas as medidas de proteção, seja ela uma questão que está gripada, tentar proteger as pessoas, tentar fazer uma entrevista, se possível, quando a pessoa chegar no local, de perguntar, estava gripado, teve Covid, sabe se alguém teve Covid da família no tempo assim, para uma forma de proteção, tá? E são cuidados que se deve ter. Se eu não me engano, só foi essa pergunta relacionada à Covid. Teria outra que eu não lembro, que vocês estejam lembrados de relacionada a isso? Alguém lembra? Se alguém não lembra, a gente vai prosseguir. E aí eu quero falar agora das perguntas que vocês fizeram para a gente, antes de iniciar esse tema agora, a gente vai abordar aqui algumas perguntas. Professor, eu posso fazer uma pergunta ainda relacionada Pode, a respeito da curatela? Então, eu sou Lilian, sou assistente social de uma instituição de longa permanência e eu estou tendo que fazer o estudo social de uma idosa. E aí eu estou num impassezinho porque a responsável dessa idosa é filha única, ela recebe o benefício dela numa conta conjunta e não tem nenhum bem no nome da mãezinha dela. Então, ela não acha necessário fazer curatela, fazer nenhum tipo de procuração ou nenhum tipo de interdição. O que podemos fazer nesse caso, professor? Essa idosa, como é que está a saúde mental dela? Ela está lúcida? Como é que está ela hoje? Então, ela não tem possibilidade nenhuma nem de assinar o contrato, ela não tem ideia nem de que ela tem 98 anos, então ela realmente não responde por ela em forma nenhuma. Perfeito, olha só. Quando a pessoa, esse exemplo que você deu é o exemplo assim, clássico que a gente requer uma atenção, uma assistência à pessoa idosa. Tem casos até que, por exemplo, a própria filha já começa a ter algum tipo de comprometimento e aí assim se torna a situação mais difícil. Mas pelo que você colocou, a filha que não quer, né? Ela está dizendo que não há necessidade, já é uma pessoa idosa. Como é que procede em relação a isso? Isso tem que chegar ao Ministério Público, tá? Como? Como forma de proteger essa pessoa idosa, não como uma forma de querer tirar qualquer tipo de ingerência da filha, cuidado, nada disso. Tanto é que numa interdição vai se priorizar a curatela para essa filha, tá? O que isso assim, esse procedimento acarreta? Acarreta que passa a ter um nível de responsabilidade diferente do que ela tem hoje. Hoje é como se fosse assim, uma coisa não oficial. Ela faz as coisas para a mãe, lida. Se tem a curatela, ela passa a ser. Vai ter uma decisão judicial, ela vai assinar esse termo de curatela e ela presta conta sobre qualquer ato ou qualquer evento que aconteça, tá? Porque passa a ser uma pessoa que ela é responsável por essa pessoa depende dela. Então, assim, às vezes a pessoa prefere não fazer a curatela, não, tá tudo para levar, eu tenho conta conjunta, recebo dinheiro, eu faço isso e vai conduzindo, e vai levando. Chega a um ponto que às vezes é um caso crítico ou uma necessidade de uma intervenção hospitalar urgente, aí o médico quer falar com alguém da família, às vezes não encontra essa pessoa, ou aí a pessoa ainda está até lá na leite do hospital podendo se comunicar, mas o médico percebe que essa pessoa não está lúcida, e aí, isso daí tem uma série de complicações. Por isso que o ideal é se verificar a possibilidade de interdição e curatela antes que chegue nesse limite, tá? Numa condição como essa, primeira coisa é orientar a filha, dizer, olha, a tua mãe está nessa condição, a gente aqui está na instituição, o contrato de regra, a incapacidade dela não teria que ser revisto isso daqui, porque ela já é incapaz, tem que ter um curador para assinar por ela, para a gente se resguardar aqui todos aqui, inclusive a você e tal, e orientar. Se a pessoa, ainda que seja orientada, não tiver dado nenhum procedimento, a instituição, para se resguardar, ela tem que fazer uma comunicação ao Ministério Público. Por quê? Qualquer pessoa incapaz, ela pode ser tutelada pelo Ministério Público judicialmente e o juiz, numa ação de interdição, ele vai pedir para que o Ministério Público venha se pronunciar no processo, tá? Se a pessoa chegar e disser para você assim, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro para constituir um advogado, ela pode ir na Defensoria Pública, tá? Na Defensoria Pública ela pode ir lá, eles vão auxiliar e vão fazer o procedimento da interdição, ou ela pode procurar diretamente o Ministério Público,
ela pode procurar diretamente, a gente vai dizer isso, ó, eu não tenho recursos, a condição é essa, e o Ministério Público tem todos os meios para auxiliar nessa condição, tá? Então, assim, numa condição que a idosa não está bem, a instituição, para se proteger, tem que falar com o familiar, falar com aquela pessoa que está ligada a ela, e se não houver a possibilidade de solução para uma curatela, uma interdição, tem que comunicar ao Ministério Público, tá? E isso é importante, qualquer evento futuro que alguém venha até a instituição para dizer o que tem acontecido, ela vai dizer à instituição, ó, inclusive eu comuniquei aqui ao Ministério Público, falei através do promotor fulano de tal, ele tem ciência disso, para que cria uma proteção para a instituição e para as pessoas que estão lidando ali com o idoso diretamente. Muito obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Tem mais alguma coisa? Fique à vontade, pessoal, não se prenda, não. A primeira aula é aquelas questões que eu coloquei para vocês, tem que sair aqui de forma bem solidificada aí com vocês. A Carol aqui no chat, ela tinha escrito um pouco antes, do que adianta proibir quem não se vacinou de visitar a ILPI se quando os idosos saem para qualquer situação, a ILPI não tem como assegurar que o idoso estará apenas com pessoas vacinadas? Perfeito, perfeito. Foi uma das questões que já tinham até me colocado em relação a isso, sobre a questão de proteção e de cuidado, tá? Mas é lógico que, assim, a instituição, ainda que alguns idosos saiam de lá, ela tem um dever de cuidado internamente. Não tem como proteger, lógico, que a pessoa pegou um vírus, todo mundo pode pegar no ar, isso daí em comunicação, alguém que entra, um prestador de serviço que entra na própria instituição, isso pode acontecer. O que tem que estar bem caracterizado é que a instituição tomou os deveres, lógico, todo o dever de cautela ali para resguardar, tá? Mas isso acontece realmente. O idoso ele vai sair, ou vai familiar, e quando ele volta, agora a instituição ter esse cuidado de verificar como é que está o estado de saúde, porque ainda que um pegue Covid, a lógica, o primeiro momento é tentar isolar essa pessoa para que outros não possam pegar, que aí para não chegar e ter todo esse transtorno aí na instituição. A Carol aqui no chat falou, não configura cárcere privado essa restrição a visitas? Desculpa aqui, eu estou abrindo aqui, Tito. Qual foi a pergunta, Tito? Desculpa. Não configura cárcere privado essa restrição às visitas? Ó, em relação ao cárcere, o que caracteriza cárcere é a restrição ao ir e vir, tá? O cárcere é esse. A questão de restringir a visitação, conforme a gente sabe das premissas que envolve aqui a ILPI, do cuidado e proteção, aí vamos supor, chega um familiar lá e fala assim, eu quero visitar o meu pai, um filho. Eu estou com Covid e quero visitar meu pai. A instituição tem o dever de cautela de resguardar aquele idoso. Então, assim, aí conversar com ele, explicar a situação, a utilização de máscara, ver o meio que isso não possa colocar para outras pessoas. Agora, o cárcere, ele é caracterizado quando você impede o idoso de sair da instituição. Tá? Isso que é o cárcere, você prender aquela pessoa que ela não possa sair. A visitação, você não pode impedir visitação do idoso por questões dos princípios. Agora, se tem uma pessoa que fala que está com uma doença ali, que aquilo ali pode propagar dentro do local, ninguém vai exigir, ninguém vai responsabilizar uma instituição que ela tem meios de provar e dizer, olha, essa pessoa estava com essa condição, se ela entrasse ali, aquilo ali ia passar para outros idosos e a gente ia viver, logicamente, uma situação podendo gerar até caso de óbito ali. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta fala, em relação às ações trabalhistas, que prática devem ser adotada para diminuir esses riscos, tá? Aqui eu vejo que é preocupação da instituição, tá? Dos gestores, para que não tenha demandas trabalhistas em função do seu corpo ali, de profissionais, de pessoas que atuam na instituição, tá? Assim, em regra, procedimento normal de conferir os direitos do trabalhador, carga horária, do local de alimentação, tem todo um regramento que qualquer um que emprega a pessoa tem que cumprir, tá? Só que aí eu vou trazer isso para a questão do tratamento do trabalho com idoso, da questão de como é isso no dia a dia, como é que é essa atuação, que, lógico, a instituição tem que ter esse tipo de cautela, tá? De primeiro, em função de uma carga horária que seja aplicada, respeito realmente à atuação
daquele profissional que foi contratado para aquela função que ele está exercendo, para que não tenha nenhum tipo de desvio em relação a isso, tá? A gente vai falar também da necessidade, da importância do profissional, dependendo da área, ter o seu registro lá no conselho, tá? Da categoria. Então, são algumas coisas que qualquer pessoa que tem um negócio ou uma instituição que emprega pessoas tem que ter, de cumprir todo esse regramento. E aí eu falo para vocês uma coisa aqui que já vi muito isso acontecer, tá? E principalmente instituições sem fins lucrativos, tá? As associações. Você faz toda uma organização que você não prevê, tá? Demandas trabalhistas. E se você ficar ao longo do tempo não cumprindo algumas questões que estão previstas na lei, você pode ser demandado e ninguém está prevendo isso, tá? É uma instituição que é diferente de uma empresa, às vezes um negócio, você abre uma instituição, você até, às vezes, reserva um capital para que futuramente possa ter algum problema relacionado a isso. Então, é muito importante ter isso, e a gente vai falar também na parte de gestão, na parte contábil, na parte também financeira, como é importante você gerir os recursos de forma que alguns eventos que não estavam previstos não venham impactar, tá, no funcionamento da instituição. Tá? E isso é fato. No momento que você tem uma demanda trabalhista e aí tem que pagar todo aquele ônus ali, e aí se for uma instituição que ela não tem, aí vai sofrendo bloqueio em contas bancárias, vai dificultando a movimentação, e aí vai sendo em cadeia, gerando ao ponto de ter que fechar, tá? E aí quando fecha, ainda assim, fica aquelas pessoas que eram responsáveis pela gestão com envolvendo questão de demanda, aí pede a desconsideração se for uma empresa da pessoa jurídica para ir no patrimônio dos sócios. Então, tem uma série de consequências. Então, assim, manter essa relação em função dos empregados, manter tudo em dia, com uma certa um controle e segurança em relação a isso é importante, tá? Que pode gerar, sim, efeitos para a instituição que às vezes é difícil de recuperar. Formar profissionais humanizados que não cuidam apenas no automático e que tenham o envolvimento necessário para suas funções em uma LPI. É importante, assim, eu vou deixar essa pergunta aqui porque a gente vai abordar algumas situações de contratações no futuro aqui, e aí a gente vai abordar isso da importância da qualificação e de você ter profissionais que estão sabendo que está lidando com pessoas ali, tá? Aí tem que ter paciência, tem que ter uma cautela, tem que ter todo uma vocação para trabalhar. Eu falo, para trabalhar com idoso, para trabalhar com criança, é importante que a pessoa tenha vocação, porque tem que ter paciência, tem que ter um equilíbrio. Às vezes nem sempre a pessoa está bem, mas tem que saber que aquelas pessoas que ela está lidando ali requer uma atenção especial. Eu até em alguns cursos de cuidadores, e aí a gente explica para cuidador que ele, com a prática, ele vai tendo algumas cautelas em termos de, estou no celular, a gente sempre orienta. Oi, tem alguém falando aí, Tito? Não sei se... Tem. Tá. É que a pessoa entra e... Tá. E assim, a gente orienta que a pessoa tem que ter uma posição, vai ter que olhar o celular, deixar numa posição que o idoso não perca o ângulo de vista, porque às vezes a pessoa fica de costas vendo uma televisão, esquece que está com o idoso ali do lado, ou se distrai, e é uma coisa que é muito rápida. Quem trabalha com o idoso sabe, ele pode engasgar, pode ter uma falta de ar, e é importante o socorro ser bem urgente. Então, assim, é toda uma cautela e um profissional que está qualificado, preparado e tem sido feito sempre treinamentos, ele tem uma atuação diferenciada. Tá? Muitas instituições, às vezes, pecam por não fazer um treinamento dos seus profissionais e aí acontece alguns eventos que a gente verifica que facilmente quem tem um treinamento poderia lidar com aquela situação de forma mais fácil. Tá? Tem outras perguntas aqui, mas eu vou iniciar agora, porque são muitas perguntas, a gente já avançou aí quase meia hora aí com as perguntas. Tem outras, depois eu volto aqui para a gente abordar de novo. Quando a gente fizer um intervalo e for iniciar, eu volto aqui nas perguntas, tá? Só para lembrar aos participantes para escreverem o seu nome completo no chat, porque algumas pessoas estão entrando com alguns códigos aqui e às vezes eu não consigo identificar. Então, por exemplo,
Teve um celular aqui que entrou assim, o usuário do Zoom. Eu não sei quem é o usuário do Zoom, obviamente. Bom, nós vamos iniciar a aula falando sobre os aspectos administrativos das ILPIs, tá? Toda a aula ela vai ter uma interligação, os aspectos jurídicos, administrativos e contábeis financeiros têm uma interlocução, tá? Tudo na questão da gestão, tá? Um gestor de uma LPI, ele tem que estar antenado nesses aspectos. A gente sabe que não precisa ter uma profundidade, lógico, se for um gestor que ele seja um contador, ele vai ter muito domínio na questão contábil e financeira da instituição. Se for um administrador, ele vai ter muito, mas assim, ainda que ele tenha uma formação, seja um administrador, seja um advogado, seja um contador, ele tem que ter uma visão geral, tá, como gestor, de como conduzir e os requisitos que precisa toda ILPI, tá? Nós vamos falar dos aspectos administrativos do RDC 502, a gente vai explicar o que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, tá? Nós vamos falar isso tudo da previsão que está dentro dessa resolução da Anvisa, tá? A organização das LPIs, recursos humanos, infraestrutura, processo operacional, que é o plano de atenção à saúde, alimentação, lavagem, limpeza, notificação compulsória e notificação de avaliação e de funcionamento, tá? O RDC, como eu disse para vocês, é a resolução de diretoria colegiada da Anvisa. E quem é a Anvisa? A Anvisa é uma autarquia, tá? Que é vinculada ao Ministério da Saúde, tá? E ela tem uma série de atribuições, a gente, tanto numa questão relacionada a medicamentos, alguns procedimentos em termos de vigilância sanitária, né? Lógico, e a gente tem que cumprir o que é estabelecido logicamente, pelas autoridades, tá? E a Anvisa ela tem esse poder de definir algumas questões, ela tem o poder de autorizar algumas questões. Por quê? Porque ainda que ela pertença à questão do poder público, a gente tem algumas hierarquias, mas a gente tem uma visão mais técnica, mais científica de quem sabe o que fazer naquela situação, tá? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil a gente tem tanto uma certa interferência de algumas questões políticas nas questões técnicas, isso aí a gente sofre uma série de efeitos quando você não leva em consideração aqueles profissionais que estão ali com qualificação, com entendimento do assunto. Não quero dizer que outras pessoas não possam ter, mas assim, ou uma opinião sobre um assunto, mas tem esse colegiado ali de pessoas, são os diretores, que eles tratam desses assuntos e emite alguns pronunciamentos, algumas normas, e a resolução de diretoria colegiada é uma resolução que tem que ser cumprida dependendo da área, e no caso das instituições de longa permanência, é a resolução 502, tá? Que ela revogou, se não me engano, a resolução 283, agora não me recordo o número, até falo depois para vocês. Ela foi 283, que ela revogou. E aí, esse regramento, ele tem que, lógico, estar de acordo, como eu falei com vocês, com a Constituição. Essa resolução tem que estar de acordo com o Estatuto do Idoso, que é diretamente ligado ao idoso, e tem outras coisas que é ligado à questão de saúde, que são outras normas e outros princípios que também tem que ser obedecida para a resolução, porque ela vem, de certa forma, para normatizar, tá? Para regulamentar algumas coisas, porque não tinha como isso tudo estar previsto na lei. E aí tem algumas pessoas que vão tendo essa incumbência, algumas instituições de regular isso, tá? E aí a resolução 502 ela é aplicável a toda instituição de longa permanência para idoso, tá? Todas as instituições, tá? Ela tem que submeter à resolução 502, seja instituição governamental ou não, tá? Seja uma instituição que é do governo, tá? Uma instituição de abrigar idosos, ou seja uma instituição particular, seja com fim lucrativo ou sem fim lucrativo. Todas elas devem estar submetidas à resolução 502, tá? Acredito eu que todos vocês que estão numa ILPI devem ter o conhecimento. Se não tiver, é bom que tenha essa resolução, você pega na internet, é bom fazer uma leitura dela. Tem muitas coisas que vocês certamente já praticam e nem sabem que vocês estão praticando conforme a resolução. E outras que, por acaso, vocês não estiverem praticando conforme a resolução, tem que se adequar, tá? Principalmente para que não aconteça qualquer tipo de evento e se perceba que vocês não estão conforme o regramento,
preconiza aí a resolução, tá? E dentro da resolução, a gente vai tratar da organização das ELPIs, tá? Vamos falar de como ela deve se organizar em termos de pessoal, em termos de ter um responsável técnico, como ela tem que ter a questão da infraestrutura, tá? Não é qualquer local que você pode fazer para atendimento a idoso, todos vocês sabem disso, tem questão de acessibilidade, tem questão de um ambiente sadio, tem uma série de fatores que tem que ser cumprido. Até porque o idoso, ele, se tiver sujeito a algum tipo de exposição, ele pode ser fatal para ele. Questão da vida, já está numa fase avançada, pode ter qualquer debilidade, a gente sabe que tem que ter esse cuidado. Então, assim, essa parte de infraestrutura é importantíssima, como também não poderia deixar de ser a questão de recursos humanos, tá? E a RDC, ela estabelece alguns critérios em termos de condições mínimas para você manter. Em função do grau de dependência do idoso, você vai ter que ter uma quantidade de pessoas dando assistência, tá? Isso aí, provavelmente, vocês sabem disso e muitas das vezes não devem nem saber que isso é uma determinação da resolução, tá? Bom, a instituição de longa permanência para idosos deve possuir alvará sanitário atualizado, expedido pelo órgão sanitário competente e comprovar a inscrição do seu programa junto ao Conselho do Idoso, tá? Lá no artigo 8º do RDC, ele fala sobre essa questão de você ter o seu programa e, no caso do município, que não tiver o Conselho Municipal do Idoso, que seja no Conselho Estadual. Deixa eu ver aqui o que... Vou ler para vocês o que fala o artigo 8º. Um momentinho. O artigo 8º fala assim, da RDC. A instituição de longa permanência para idosos deve possuir alvará sanitário atualizado, expedido pelo órgão competente, estabelecido na Lei Federal 6.437 de 77, e comprovar a inscrição do seu programa junto ao Conselho do Idoso, tá? Esse Conselho do Idoso, se não, se é igual ao município, não tem Conselho do Idoso Municipal, vai para o Conselho Estadual, tá? A instituição para idosos ela deve estar legalmente constituída e apresentar estatuto registrado, registro de identidade social e regimento interno. Na primeira aula, teve um aluno que perguntou, professor, a instituição tem obrigatoriedade de ter regimento interno? Aqui está a resposta para a sua pergunta, tá? O RDC determina, tá, que esses documentos têm que ter o estatuto registrado lá no Conselho, o registro da entidade social e o regimento interno. O regimento interno vai ser o quê? Toda a organização da instituição, tá? Horário, como é que é definido algumas coisas, tudo que você tem que fazer, lógico, na condução da instituição, do trabalho do dia a dia, tá? Ela deve manter atualizado e de fácil acesso todos esses documentos, tá? Para a questão de fiscalização. Qualquer fiscalização, ela tem que estar ali com os documentos em mãos, de forma organizada, relacionada, e a gente vai explicar isso também para vocês, tá? Algumas pessoas perguntaram, como é que é o posicionamento da instituição diante de uma fiscalização? Primeiro é mostrar a organização, tá? Isso é muito importante, mostrar que está organizado, com as coisas em dia, entendeu? Para que não tenha nenhum tipo de problema relacionado a isso. Bom, até aqui alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Questão de organização? Tem alguma coisa que queria colocar? Perguntas no fórum. Por favor, pode falar? Tiveram duas perguntas no fórum. Posso sim, só um segundo, deixa eu achar aqui quem foi que fez. A primeira foi Osana, que escreveu: uma idosa em que os filhos não se entendem e que um deles possui a curatela. O filho que possui a curatela pode impedir a saída do idoso com o irmão? Como proceder nesse caso? Olha, numa condição como essa, que eu falei para vocês... Dois irmãos, um tem curatela, outro quer levar o idoso... Quer levar o idoso para passear, e o primeiro pode impedir o segundo de levar? Vamos lá. Nessa condição, é a condição mais fácil de você tentar resolver. Por quê?
porque tem uma curatela. Tem uma curatela, tem um Ministério Público e tem um juiz já aí, que quem dá a ordem de curatela é o juiz. O irmão que está se sentindo qualquer tipo de prejuízo em termos para o idoso, ou até para ele, como direito, como filho de ver o idoso, ele tem que informar isso ao Ministério Público e ele pode levar isso lá, tá, ao judiciário e dizer, olha, não é porque um irmão tem a curatela que ele vai também proibir que é direito do idoso curatelado também ter acesso à família, os outros filhos. Tá? Ele não pode blindar isso. Pode chegar o caso até de se trocar essa curatela, tá? Se perceber que o curador dele, o responsável, não está agindo de forma a proteger aquele idoso. E não é proteger, evitar que ele tenha acesso à família, a netos, a bisneto, o que seja. Então, assim, numa condição como essa, o que tem que fazer? O filho que está se sentindo prejudicado, que não tem acesso, ele tem que informar isso ao juiz. Então, ele tem lá, tem já um instrumento e inclusive, quando foi interditado, o certo ele foi ouvido no processo. Que o juiz geralmente pede para ouvir os familiares, somente os filhos, se for o caso, para que fale sobre a questão da curatela. Se tem alguma coisa a se opor àquele que vai ser nomeado curador, tá? Porque às vezes alguém pode chegar com uma informação e dizer assim, ó, esse que foi nomeado curador já tentou matar meu pai, por exemplo. O juiz não vai deixar ele ser o curador, entendeu? Então, assim, é isso que tem que ter, logicamente, tudo tem que ser provado, justificado, mas quando acontece uma situação como essa, em desavença entre dois filhos que têm a curatela, ótimo para resolver, porque já tem uma forma. Agora, quando não tem a curatela, que é o grande problema, tá? Quando tem esse conflito de família e aí o idoso às vezes não está bem, pode ser um caso de comunicar ao Ministério Público, ou às vezes o idoso não é incapaz, mas ele se sente assim, de certa forma, uma dificuldade de resolver isso, porque ele não quer tomar partido em nome de nenhum filho. E aí tem casos até de adoecer, de viver numa angústia e vir até a óbito em função de todo esse clima que é gerado em volta dele. Acho que o Eli pode... Eli, acho que está com a mão levantada. Oi, boa tarde. Eliane, o senhor acabou desculpa. Respondendo tudo que eu ia comentar. Eu só ia participar, né, interagir, comentar com o senhor. Eu passei por essa situação na instituição onde eu passei, e a orientação que eu tive né, do Ministério Público é que a curatela, ela para aquele familiar, ajudar a resolver as questões de bens, financeiro, etc., da pessoa idosa. Não dá a ela o direito de intervir no direito dela de ir e vir com outro parente, com o outro filho, com uma outra filha, com o irmão, com o sobrinho, entendeu? A não ser que fosse apresentado um mandado judicial de afastamento. Exatamente, Eliane. Assim, quando é caso da gente perceber... Oi, acho que cortou aí, Eliane. Você está falando, está cortando. Eu estou dizendo... Consigo me ouvir de novo? Não, acho que cortou a última parte que você falou. Ah, tá. E a não ser que esse familiar apresente um mandado judicial proibido. Uhum. Meu avô, Manuel. Isabel, a filha, é a curadora. Moacir é o outro filho. A Isabel fala, não quero que Manuel, meu rapaz, saia com Moacir. Para isso, a Isabel tem que apresentar um mandado judicial afastando o Moacir, proibindo o Moacir de sair com o meu avô Manuel. Entendeu? Exatamente. Isso aí que você está colocando, a gente chamava, Eliane, até quando a gente tinha um programa lá de atendimento ao idoso, que eu coordenava dessa parte de triagem, de como fazer com as denúncias, a gente até chamava, classificava como conflito positivo e conflito negativo. A gente falava assim, geralmente quando era conflito positivo, aquele idoso tinha uma renda, uma condição financeira boa e os filhos brigavam para ter curatela, brigavam pelo idoso, cada um queria ficar. A gente chamava de um conflito positivo que todo mundo queria ele. E chamava conflito negativo quando o idoso não tinha renda, não tinha nenhuma forma de sobreviver, no máximo, às vezes, um salário mínimo, aí nenhum filho queria ficar com ele, aí nenhum filho queria cuidar, queria visitar, então a gente chamava de um conflito negativo de ninguém querer cuidar daquele idoso. E quem lida com o idoso vê isso que no dia a dia vai tendo uma experiência que muitas das vezes tem uma coisa por trás da questão aí familiar, que muitas das vezes a assistente social consegue detectar isso conversando com a família e, infelizmente, muitos filhos entram em conflito e utilizam o idoso ali como meio de se vingar de outro, criar um transtorno, que sem qualquer tipo de respeito. Exatamente, entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante a experiência,
tá? Tratar cada profissional, equipe multidisciplinar, importantíssima. Atuação, às vezes, é uma questão jurídica, tu vai ter que ouvir assistente social, é uma questão de saúde, mas vamos ouvir o profissional médico, vamos ouvir o advogado. É importante a equipe multidisciplinar, porque tem várias coisas aí que estão envolvidas. Então, quando tem um problema, é poder ter essa análise. E quem já tem experiência aí, já consegue detectar facilmente, ó, isso aí está acontecendo, provavelmente aconteceu isso, vamos verificar essa situação, assim como é tratamento de saúde do idoso. O geriatra, ele consegue detectar situações de uma forma... Eu tenho um amigo que é geriatra, ele dizia para mim, em termos de atendimento ao idoso, acho que eu até falei na outra turma, quando a gente... que ele colocava aqui, ó, o idoso, quando ele está reclamando de uma dor no braço, ele dizia para mim que aquela dor no braço ali pode ser uma válvula do coração que reflete, parece que é dor no braço e ele pode estar infartando. E outra coisa também é dor de estômago, ele falou, o idoso está dizendo, está com dor de estômago, pode ser outra válvula também, que às vezes reflete, parece que é no estômago. E também ele dizia aquela tossezinha, né? Ele falou, o idoso quase não tem febre, então fica aquela tosse constante, tem que fazer, verificar se não é algum princípio de pneumonia. Então, assim, o profissional já especializado na área consegue detectar muito facilmente coisas que outros profissionais não conseguem. Então, a importância da equipe multidisciplinar, entendeu? Tem alguma outra pergunta aí, Tia? Alex, tem uma outra pergunta aqui. Patrícia tinha perguntado aqui: o hóspede idoso de grau de dependência 1 pode utilizar celular na casa? Ou poderia ter um ambiente ou sala própria para, de vez em quando, o hóspede se comunicar virtualmente com seus familiares? Isso daí vai estar muito ligado à questão do regimento interno, tá? Mas a gente, assim, sem sombra de dúvida, muitos idosos e grau de dependência 1, que ele é independente, faz as coisas de forma com uma certa autonomia, muitos deles têm o celular como uma distração. Igual a criança tem um videogame, muitos idosos ficam no celular e tem uns que conseguem até manusear melhor do que muitas pessoas, porque às vezes eles ficam direto ali no celular, tá? E aí, assim, é interessante a instituição perceber se é um uso de uma certa quantidade de momentos por dia que aquilo pode se tornar prejudicial ou não ao idoso, tá? Eu vejo assim, criar uma sala para isso, aí tem que se analisar muito do efetivo, de quantos que está naquela condição, porque o ideal era que os idosos pudessem se integrarem, né? Poderem fazer atividade, respeitando a sua individualidade, tá? Que o atendimento é premissa, tá? Estabelecida da individualização no atendimento. Então, assim, eu não posso pegar o idoso que não gosta de celular e dizer assim, agora todo mundo vai ter que ficar no celular, porque ele não gosta de celular. Então, assim, é importante tentar respeitar essa vontade dele e tentar analisar também o caso concreto ali. Aí vamos supor, título de exemplo, o idoso quer ficar no celular e não quer nem comer, só quer ficar no celular. Às vezes ele quer ficar no celular para ficar tentando fazer contato com os familiares. E às vezes ele quer ficar ligando ali, ou quer fazer mensagem por vídeo, quer ficar vendo. Tudo isso tem que se analisar se aquilo está sendo bom ou prejudicial para ele. E ter uma habilidade, lógico, de contornar isso. Eu acho que chegar simplesmente proibir, dizer não vai fazer, não. Depender da hora, você não vai poder ele ficar acessando, ouvindo áudio em momentos que vai importunar os outros idosos, por isso do regimento interno, um controle para isso, porque ele não vai poder ficar ouvindo num volume, assistindo que atrapalhar outros que querem dormir, querem descansar, então tem que ter esse tipo de organização, tá? Então, assim, com relação à tecnologia, do idoso pegar o telefone, utilizar no momento apropriado, dentro que aquilo não cria prejuízo nem para ele nem para outros, não vejo impedimento, tá? Mas é muito bom avaliar o caso concreto para saber como lidar com isso. Tem uma outra aqui. Em caso de abandono pelos filhos, comunicamos ao Ministério Público, ao Conselho do Idoso, qual a pena para esse filho? Então, aí vai se verificar qual é o crime que está sendo cometido ali, tá? A princípio, a gente pensa lá, dependendo de pode ser abandono de incapaz, agora eu não lembro a tipificação em termos de a pena e o que mais poderia desencadear, tá? Mas, assim, em regra, abandono de incapaz, mas pode ter uma série de gravidade nisso, tá? Porque, assim, vai depender do caso que aconteceu e que vai ser levado para as autoridades.
O que a gente pode entender como abandono de capaz, pode ter outros tipos de conduta dessa pessoa que pode ser responsabilizada, tá? Uma delas é se, além da questão de abandono, se apropriar de bens do idoso, entendeu? Não deixar de prover ele com alguma condição que, de repente, era dele o recurso. Então, assim, isso pode ter uma série de tipificações criminais que pode estar sujeito a essa pessoa, tá? Em regra, abandono de capaz é quando ele deixa aquela pessoa que já não está em condições, a princípio tem que ser incapaz, e não provê ela das necessidades. Teve uma vez, eu tive um caso, a gente funcionava dentro da delegacia do idoso, e entrou uma idosa numa condição que ela não conseguia nem andar, tá? Ela não conseguia andar. E ela, quando ela chegou lá para o atendimento, eu percebi que ela tinha uma conta de telefone na mão. E aí a gente perguntou a ela, a senhora comeu hoje? Ela não estava se alimentando, ela estava fraca, que ela não tinha se alimentado. E aí, quando a gente viu a conta de telefone dela, uma conta de telefone no valor considerável. E a gente, né, falou assim, essa conta aqui é da senhora? Ela falou, não, essa conta eu pago para o meu filho. E aí a assistente social começou a fazer uma série de entrevistas, conversando com ela, perguntando, e aí, conversando, dentro da delegacia, uma pessoa da delegacia informou, olha, inclusive o filho dela é o cara que trabalha na companhia de limpeza urbana, e ele faz aí na frente. Então aí a gente chamou ele, o delegado chamou ele na época, e falou, é sua mãe? Aí ele e tal, não. Aí a gente abordou com o serviço social, disse, olha, sua mãe não está comendo, não está se alimentando, e ela, inclusive, está dizendo que está pagando uma conta sua, e vai proceder em relação a você. E se por acaso a gente vai mandar a serviço social ir lá da prefeitura para visitar se acontecer, e aí a gente conseguiu dar um outro direcionamento para essa idosa. E ela estava numa condição de vir a falecer por não se alimentar. Ela estava fraca e o filho estava se apropriando do benefício dela, tá? Então, assim, são casos que tem que se avaliar, e às vezes não é só gente que está fora da LPI, mas acontece muita gente que está dentro da LPI, e aí, às vezes, em termos de disputa da família, ou alguma pessoa estranha que se apropria, tem uma série de crimes que pode acontecer aí. E uma outra pergunta aqui, que a gente já até falou, que é quando o idoso não quer receber visita de outra pessoa, mesmo que seja parente, tem que ser respeitado o desejo do idoso? O idoso capaz, como qualquer um de nós, ninguém pode obrigar você, assim, em regra, tá? Ninguém pode obrigar você a ver ou deixar de ver alguém. Por que eu falo em regra? Se tem um pai, tem um filho menor, ele tem o dever de ter a assistência a esse filho. Ele tem que ir lá, cuidar, tem que fazer tudo, tem que ter a presença dele lá, tá? A gente fala até assim, a lei não tem como obrigar ninguém a dar amor, mas dar respeito e cumprir a legislação tem, tá? Então, assim, se o idoso capaz não quer ver uma pessoa, não tem como a gente obrigar, tá? O que pode ser feito, tá? E já vi isso acontecer. Já vi acontecer de situações de conflito, de um filho falar para o idoso que ele não pode ver o outro, o irmão, tá? O outro filho. E aí fica naquela questão do não quer, porque o outro, às vezes. Aí a gente fazia numa condição como essa, em termos de equipe multidisciplinar, de tentar acompanhar, de conversar com outro irmão, de dizer, olha, está acontecendo isso, isso pode ser prejudicial, e aí, esse idoso capaz, tá? A gente não está falando de idoso incapaz, não, estou falando do exemplo idoso capaz. E aí abordar isso de uma forma de tentar entrar dentro desse contexto familiar e ver o que pode ser de auxiliar. Agora, se o idoso é capaz, ele fala assim, eu não quero ver, não tem como obrigar ele a ver, tá? E aí, assim, a gente pede uma cautela, uma forma de que a instituição não fique tomando partido de um filho em relação ao outro, oriente, olha, cara, isso é uma questão complicada, ó. Ele é capaz, ele tem direito, tudo bem, é que ninguém vai respeitar. E aí gerar uma situação que não possa criar mais problema ainda. Agora, se o idoso não quer ver uma pessoa, ele é capaz, a gente não tem como obrigar ele a ver, tá? Agora, vamos supor, esse idoso, ele é capaz, e vamos supor que esse idoso fosse o tutor de um neto dele. Ele é responsável pelo neto. Ele é idoso e ele, ao invés de ser... Ele é responsável pelo neto. Ele é tutor do neto. Então, não tem como a pessoa não ver o tutor. Mas estou dando um exemplo bem esporádico aqui para entender que quem está capaz, ninguém pode obrigar ninguém a ver ninguém, tá? Desde que não seja responsável pelaquela outra pessoa.
Tito, eu vou seguir um pouco aqui então, hein? Depois a gente volta com as Isso, perguntas, isso que tá? eu ia falar, porque agora esgotou um pouco aqui as perguntas. Tá. A instituição tem que ter um responsável técnico, tá? E esse responsável técnico deve possuir formação de nível superior, tá? Muitas das vezes, quando você vai ministrar isso para algumas instituições, explicar para ela da importância, e muitas falam assim, mas o que tem a ver o responsável técnico ter formação superior? Não, eu tenho muito mais conhecimento, tenho muito mais informação do que pessoas que vai chegar e vai contratar um profissional, ele tem nível superior, mas não tem experiência nenhuma com lidar com LPI. Isso é uma exigência da lei, da resolução, tá? E por que a resolução coloca isso? A resolução faz isso como uma média, tá? Vocês percebam que tem uma série de requisitos de responsabilidade que o profissional que é responsável técnico ele tem que estar envolvido com questões jurídicas, como a gente tem abordado aqui, ele tem que estar envolvido com as questões administrativas e questões ligadas à parte contábil e financeira, tá? Então, assim, o responsável técnico se presume que uma pessoa que tenha formação teria conhecimento, tá? Mas também não quer dizer que quem não tem formação não tivesse o conhecimento, mas é uma exigência da resolução, tá? Que essa pessoa que seja o responsável técnico, aquele que vai responder diretamente, que vocês vão ver que em alguns casos, seja uma pessoa que tenha nível superior, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Com relação ao RT, teve uma Uhum. capacitação agora da fiscalização que Uhum. estava falando que temos que ter um RT substituto para quando o RT da casa mesmo oficial não está, em caso de ausência dele. Eu gostaria de saber como que isso pode ser feito. Na resolução... Desculpa, seu nome? É Laura. Oi, Laura. Então, Laura, na resolução, Laura, eu desconheço de ter a previsão do substituto, tá? É assim, na resolução, tá? Não sei. Outra coisa, a resolução, ela é a nível federal, tá? A gente pode até ter alguma coisa suplementar, desde que não venha uma coisa específica da área, da região, alguma situação específica, tá? Mas é nível federal que a Anvisa estabelece todo esse regramento. Eu desconheço de uma exigência específica para isso, porque na resolução eu não encontro isso. Deixa eu até abrir aqui a resolução aqui, onde fala do responsável técnico. Tá ótimo. Foi até nessa quarta-feira que nós tivemos essa capacitação e ela disse isso, né? A gente disse isso, que era necessário agora que tivesse. Ela disse que, na verdade, ainda não era uma obrigação, mas era questão de tempo para se tornar. Foi algo assim que ela disse. E aí ela falou com relação a isso, que agora vai precisar de um RT substituto. Aí eu só gostaria de saber como que a gente pode ter, fazer isso, se é da mesma forma ou se é diferente. Isso daí tudo, Laura, assim, é que muitas instituições começam a até, de certa forma, reclamar, questionar, porque, assim, vai surgindo exigências, quando você tem exigência, aumenta o seu custo. Se você tem já um responsável técnico, você tem Exato. um custo para ter, aí você tem que ter um substituto dele, assim, em Exato. regra, aquele responsável ele tem que estar, assim, sempre que precisar, ele tem que estar ali disponível para que venha responder a alguma situação que necessite na instituição, tá? Ele é aquela pessoa que vai falar, vigilância sanitária, fiscalização, Ministério Público, está acontecendo alguma... É o responsável técnico. Como eu falei assim, eu desconhecia na resolução alguma exigência do substituto. Pode ser que tenha algum pedido prévio de alteração em relação, não conheço ainda uma alteração da RDC 15.2, que ela entrou em 2021, tá? Mas, assim, hoje não tem isso na resolução. Pode ser que futuramente eles possam até pensar numa forma que tenha um substituto. Só que isso eu vejo que vai onerar, e se vai onerar, vai, logicamente, ser repassado numa instituição particular, porque ela vai ter que passar esse custo. E aí, aproveitando, respondendo uma pergunta que foi feita aqui, também relacionado às instituições que são sem fins lucrativos. Como fazer com que essas instituições que podem ficar recebendo até 70% do salário do idoso e para se manter? E aí não tem como. Assim, vamos dizer assim, se ela não tiver uma criatividade, ter algum mantenedor para ajudar, que o custo é muito alto. Se você for, ainda que a pessoa for assim, não, vamos tentar reduzir o máximo, ela teria que ter para manter tudo que é exigido na legislação.
para cuidar do idoso, ela teria que ter outras fontes de renda para a instituição, renda para custear isso, tá? Algumas fontes, e às vezes tem instituições que têm algumas, são doações, ou alguma empresa, alguém que deixa recursos, doa para que ela possa ter um fundo de caixa para suprir tudo isso, porque assim, manter uma instituição apenas com recebimento de recursos, vamos dizer, de pessoas que possam pagar até um valor até salário mínimo para manter tudo que a legislação determina, e dependendo do grau de dependência ainda, se for grau 1, 2, 3, então assim, praticamente impossível, sendo bem sensato aqui, ainda que for fazer o cálculo, tem que ter outra fonte, seja recurso público, seja um mantenedor, alguém que possa auxiliar aí de chegar para que ela possa ter essas questões básicas aí que exige, que a resolução exige o mínimo, né? Você pode ter mais, dependendo. Existe que para cada tantos idosos tem que ter um cuidador. Se você tem condições, a instituição, uma qualidade de atendimento que você possa, mas geralmente se influencia no preço. Com certeza, uma instituição que cobra um valor X e a outra que cobra 3x, isso vai estar na prestação de serviço, tá? Eu não sei, Laura, se eu consegui te responder, mas assim, pela resolução, não conheço a existência de um substituto, tá? Hoje tem a exigência de ter um responsável técnico. Alex, Tá ótimo. aqui no chat, a Lidiane comentou o seguinte: aqui em Juiz de Fora, porque tem algumas pessoas que são de fora do Rio de Janeiro, aqui em Juiz de Fora a gente informa, junto à Vigilância Sanitária, o alvará vem constando o nome do presidente, do responsável técnico principal e de um responsável técnico substituto. Ela está falando que isso vem lá de Juiz Juiz de de Fora. Fora, da vigilância sanitária? Então, eu aqui, assim, pela resolução, eu desconheço, mas pode acontecer da própria vigilância, num preenchimento de formulário, alguma coisa assim, já exigir. A Laura colocou isso daí, eu estou aqui pensando assim, porque assim, geralmente, se teve uma situação como essa, apareceu em alguma coisa, e provavelmente, assim, na hora que você vai pedir o alvará, alguma coisa, tem que preencher algum formulário lá, pode ser que tenha constando lá responsável técnico e o substituto, tá? Só prefeito de informação lá, eu estou pensando aqui, porque, assim, é um custo isso, e simplesmente você fazer uma exigência sem que você tenha que ter uma obrigação, ninguém ia cumprir, tá? Então, assim, pelo que está falando aí a aluna sobre a questão da Juiz de Fora, acredito que quando você vai fazer o pedido, deve ter alguma exigência de você preencher com indicação, tá? Agora, não sei se essa indicação você precisa realmente ter na folha, ter essa pessoa contratada, aí isso é uma coisa que eu vou procurar saber, tá? Em relação especificamente a isso. E ainda sobre a questão do substituto, a Alcinelli, ela escreveu aqui no chat: fiz parte de um grupo de estudos da RDC 502/21 e também desconheço a questão do responsável técnico substituto. Maravilha. Assim, o importante isso daqui é isso, essa troca de informação que acontece ali, o outro que participou de um processo de formação, isso tudo é o que contribui para que vocês possam fazer nesse ambiente, dentro do conselho, dentro do CONDEP, integrar, inclusive poder brigar para que algumas coisas não venham para prejudicar quem lida com instituição de longa permanência, tá? Essa participação popular, a participação da sociedade organizada é importante, tá? Porque, assim, mais exigência, mais custo, mais dificuldade, tá? Não quer dizer que tem coisas que têm fundamento. Geralmente é quando acontece algum evento, alguns problemas que são colocados estatisticamente, tem acontecido isso, aí se procura alternativa, não tendo, vai se aumentar, logicamente, o custo. Mas é muito importante isso, tá? Essa troca de informação, essa troca de experiência. Todo mundo que trabalha ao longo dos anos com a questão da pessoa idosa enfrentou, desde a época da implantação do Estatuto, antes, quando tinha a Política Nacional do Idoso. Então, assim, tudo isso é importante ter essa integração e essa participação, que tem alguns problemas que persistem até hoje. Quem está trabalhando com idoso sabe que algumas coisas que estão há 20 anos, desde a época da implantação do Estatuto, tá? 20 anos atrás, temos problemas até hoje, tá? Mas a gente tem que perseguir, e algumas coisas também eu posso dizer que melhoraram, tá? A gente não tem coisa só que criou, que piorou, não. Tivemos coisas que melhoraram também. A instituição de longa permanência deve celebrar contrato formal de prestação de serviço com idoso, tá?
em caso de interdição, especificando o tipo de serviço prestado, bem como os direitos e obrigações da entidade e do usuário, conforme o artigo 50 do Estatuto do Idoso, tá? Inciso 1 do Estatuto do Idoso, tá? Além de ser, como eu falei para vocês, tem uma previsão no próprio Estatuto do Idoso o que deve fazer, o que deve ter no contrato de prestação de serviço. E tem também a relação de consumo, tá? Então, assim, por isso que é importante a instituição ter toda uma organização em termos de estrutura, de questão contratual, da questão administrativa, rever o seu contrato de função de algumas coisas que acontecem, porque o contrato você tenta abranger o máximo de coisas, mas tem coisas que às vezes acontecem que, por isso que a gente deixa algumas previsões no contrato, em caso de alguma questão, que as partes vão de comum acordo procurar solucionar aquilo, é tentar sempre ir ajustando de forma que seja mais seguro para ambas as partes, tá? A previsão do que vai ser prestado, o que vai ter, para não ter nenhum tipo de problema, tanto para a pessoa que contratou o idoso, o curador, o familiar, ou a própria instituição, de alguém querer exigir alguma coisa que não está previsto no contrato. Ó, eu queria que meu pai tivesse essa situação aqui, dessa forma. Não, mas você assinou um contrato aqui, é o que está previsto aqui. É isso, tá? Por isso que isso aí, o contrato é para resguardar todas as relações aí entre o contratante, que é o idoso, e a instituição contratada, tá? Então, assim, formalizar. Aí, muitas instituições que acontece, entra naquela coisa de emergência, chega o idoso, o familiar, quer pegar aquela vaga, uma situação, entra, às vezes não assinaram o documento, não fecharam a ficha, não fizeram nada, o idoso já está dormindo lá na instituição. Isso é muito arriscado. Ideal é ter tudo já minutado, ter um controle disso, já ter um procedimento interno, quando o idoso entra, como é que vai fechar, vai preencher o documento, dizer todas as informações, colocar quem é o responsável, contato e tudo antes de entrar. Tá? A gente orienta isso por quê? Porque a gente sabe do dia a dia da emergência, pessoa e tal, quando vê, depois eu faço e tal, documento. Não, formaliza tudo, deixa tudo documentado e aí ingressa nessa relação contratual, tá? Para não ter problemas futuros. A gente, quando às vezes, não tem problema, está acostumado, nunca dá problema, e aí que acontece? E aí é prejuízo para todo mundo. Recursos humanos, deixa eu tirar da frente aqui o. A instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, sendo obrigatória a apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada. Tá? O que quer dizer isso? Vou contratar uma empresa, não quero ficar com esse serviço aqui dentro, dá muito trabalho com o pessoal e tal, então eu vou terceirizar isso. Tá? Só que a responsabilidade continua sua também. Tá? Você não vai chegar a ter uma fiscalização, vai chegar a fiscalização do Ministério Público, fiscalização de vigilância sanitária, e você vai dizer, não, essa empresa aqui que eu contratei, a empresa XPTO aqui que faz isso. Não, você também vai ser responsável por isso. Então, você tem que ter esse controle pelas instituições pelas empresas que você vai contratar, tá? E às vezes a pessoa pensa assim, não, não preciso esquentar minha cabeça, vou terceirizar esse serviço aqui, ó. Não, você está terceirizando, você está se livrando de uma questão muitas das vezes relada relação de emprego, contratação de pessoal, você às vezes acha que é melhor não ter isso, mas você não deve deixar de exigir todo esse regramento em termos de alvará sanitário, apresentação do contrato, que tem previsto que esse terceiro, essa empresa contratada por você vai ter que prestar, para não chegar amanhã depois de você ter alguma situação que você não está fazendo, que você acha que ela vai fazer, e a empresa não está fazendo porque não foi contratado. Primeira coisa que vai chegar a fiscalização e vai dizer, por que não tem isso? Você vai dizer, a empresa que não vai chegar vai pegar o contrato, a empresa não foi contratada para fazer isso. E aí, certamente, vai ter pode ter alguma consequência disso, de multa ou aplicação de algum tipo de penalidade. Tá? A instituição que terceirizar esse serviço está dispensada de manter quadro próprio de pessoal próprio e área física específica para respectivo serviço. Lógico, se você tem esse serviço terceirizado, você não vai precisar contratar pessoas para fazer aquilo que você contratou, tá? Aquilo que você contratou. Recursos humanos, tá? Questão dos recursos humanos, a gente, pessoal, a contratação, quando você lida com pessoas, né, com atendimento ao público,
são pessoas que têm que ter um outro tipo de perfil, vamos dizer assim, tá? Porque nem todo mundo consegue trabalhar com pessoa idosa. E aí eu vou dizer para vocês que eu tenho vivido isso aqui por uma questão familiar, na prática, de um familiar que está ficando numa condição de dependência e ele quer um atendimento, e você vê que o profissional tem que ter toda uma paciência, uma cautela, que às vezes você mesmo que é da família já não tem muitas vezes paciência e cautela. Imagina uma pessoa que chega, um estranho. Então, se ele tiver ali simplesmente, que é lógico que ele está ali para prestar um serviço, está pelo dinheiro, para contra-prestação, ninguém está dizendo que ele está fazendo aquilo ali, ele está fazendo para receber, mas ele tem que ter uma vocação para isso. E profissionais que têm essa qualidade, eles geralmente são profissionais que hoje são disputados até no mercado, porque a população está envelhecendo. Muitas das vezes, assim, a pessoa inicia nesse primeiro atendimento da pessoa idosa dentro do próprio lar, da casa dele, que é uma premissa do Estatuto do Idoso, que é o atendimento do idoso na sua família, no seu lar, tá? Então, esse atendimento começa ali em casa, só que a gente sabe que dependendo do grau de dependência, e vocês com a experiência que vocês já têm sobre isso, sabe que começa a ficar bem mais caro, porque você vai ter que ter atendimento exclusivo para aquela pessoa que está ali no seu lar. Enquanto que você está numa instituição de longa permanência, você sabe que você pode ter uma visão mais coletiva ali. Um profissional vai atender várias pessoas, tá? E esse profissional atendendo várias pessoas, você faz com que, logicamente, o custo seja menor. Então, dependendo do grau de dependência, dependendo do custo que essa família possa ter, ela começa geralmente inicialmente dentro do lar e, às vezes, por questão de esgotamento mesmo, de não ter condições financeiras de permanecer, ela vai ao recurso de uma instituição de longa permanência, tá? E aí, numa instituição de longa permanência, ela, a princípio, vai ter um custo menor, tá? Eu vejo hoje, posso estar equivocado, vocês podem até me corrigir, mas eu vejo muitas pessoas que vão para a instituição, e as pessoas que eu conheço que têm um familiar, geralmente uma avaliação desse custo-benefício, em termos de não ter condições de dar uma qualidade, às vezes dentro da própria casa, e aí ver que a instituição da longa permanência consegue oferecer uma série de qualidade de atendimento e profissionais ali à disposição, e além de toda a questão de higiene, asseio, e assim, muitos deles conseguem fazer uma condição de manter o idoso na instituição e ainda manter uma relação familiar, pegando os finais de semana, mantendo esse convívio, tá? Percebo que geralmente isso é muito impactante no início, é um choque alguém pensar, às vezes, inicialmente, que botar um familiar numa instituição, e aqui a gente não fala mais asilo, né? É ILPI, Instituição de Permanência, mas depois de uma avaliação criteriosa, e eu já tive pessoas que eu, na época, orientei, porque a pessoa não tinha onde ficar, uma questão do idoso, eu falei, vê uma instituição, dá uma visita, vê várias, pergunta às pessoas que estão lá, os familiares, conversa com ele. Então, assim, esse atendimento do teu corpo de profissionais, isso gera uma situação atrativa para que outras pessoas venham utilizar esse serviço, tá? Pessoas que não dão atenção a esse tipo de atendimento dificilmente conseguem manter. Lógico que dependendo do valor, a pessoa vai reduzindo o valor, vai tendo gente para ir. Mas aquelas pessoas que mantêm uma qualidade, ainda que seja com uma dificuldade em termos de custo, de defesa, ela consegue colocar um valor e ter uma procura maior, tá? Então, assim, qualificação dos profissionais. Profissionais que estejam envolvidos, que estejam participando de treinamento, capacitação, atualização, tá? Por quê? Porque sofrem modificações, questões como assim, a RDC de 21, a outra... Então, assim, ter esse tipo de trabalho do gestor, mantendo os seus recursos humanos com qualidade no atendimento, menor problema para ele, tá? Porque às vezes um profissional, um atendimento equivocado, uma administração equivocada de uma alimentação, de um remédio, pode provocar um dano tremendo, tá? Por isso que é importante um sistema de controle, um sistema que possa evitar qualquer tipo de imprevisto ou infortúnio. Para os cuidados aos residentes, a quantidade será de acordo com o grau de dependência, aquilo que eu falei para vocês, olha lá. Para atividade de lazer, um profissional com formação de nível superior para 40
idosos, com carga horária de 12 horas por semana. Vocês vão ter o plano de ação, vocês sabem do plano de ação que estabelece os critérios, como é que é feito, horário de alimentação, tem tudo isso que vocês têm que prestar, que é uma exigência, lógico, da resolução. Tá? Para serviço de limpeza, um profissional para cada 100 metros quadrados de área interna ou fração por turno diariamente. Para o serviço de alimentação, um profissional para cada 20 idosos, tá? Garantindo 2 turnos de 8 horas. Para serviço de lavanderia, um profissional para cada 30 idosos ou fração diariamente. Tá? Lembrando que vocês podem ter a terceirização, tá? Do serviço de limpeza, alimentação e lavanderia. Tá? Essa terceirização não deixa de ter uma exigência de cumprimento, tá? Da resolução. Tá? Tito, tem alguma pergunta no chat? Tem estado agora, não. Tem não, né? Agora, por exemplo, Patrícia colocou aqui um comentário. Estou fazendo um projeto arquitetônico de LPI, na qual serei sócia. Preciso obrigatoriamente ter uma sala para posto médico e uma sala para triagem? Não consta da RDC. Outra coisa. Desculpa, qual é o nome dela que perguntou, Tito? Patrícia. Patrícia. Então, Patrícia, a gente tem a questão da vigilância sanitária, tá? Tem a questão também do alvará do seu estabelecimento, tá? Do seu negócio lá. Tudo que a gente, qualquer negócio, estou falando aqui, desculpa se está sendo até, é só para efeito de informação de todo mundo, né? A pessoa vai fazer um estabelecimento, vai ter que ter todo um regramento lá para aquele estabelecimento, tá? Ainda que tenha, vou fazer um estabelecimento e vai ser uma LPI. Aí, além daquele todo regramento, tem a questão também do RDC, tá? De cumprimento, de questão de acessibilidade, tudo isso que tem que ter, tá? E aí, com as aprovações, mas é importante avaliar muito bem a questão da acessibilidade, porque às vezes a pessoa não prevê uma questão que cai num impedimento, tá? E aí você, para adequar aquele local, às vezes é um custo muito alto. Então, assim, já vi, tá? Situações de fiscalização do Ministério Público em locais que não estavam adequado, e aí já teve até situação de ter um TAC, de adequação do local e tal, porque se demonstrou que a instituição era uma instituição que cumpria todo o regramento, embora não tivesse aquela opção de acessibilidade para o idoso, tinha meios de fazer uma adequação, tá? Em regra, você tem que cumprir o que está no RDC para a LPI, mas não pode esquecer que pode ter alguns regramentos da localidade, tá? Em termos do alvará de funcionamento do seu negócio, para ver se ele atende, tá? Não, E aí, às então, vezes, desculpa. Então, assim, com relação à acessibilidade, a NBR 9050, assim, eu estou cumprindo ela na íntegra, sabe? Só que, em específico, na RDC não diz posto, diz banheiro, diz um monte de ambientes, vestiário, nananã, espaço ecumênico, mas não diz posto médico e nem triagem. Então, assim, como eu também faço projeto de clínica, aí eu queria saber se em LPI precisa ter um posto médico, uma triagem, dois ambientes separados, ou pode ser num único ambiente, entendeu? Só isso. de posto médico, assim, instituições, vou dizer assim, pode ser que, se ela for, dependendo da quantidade de pessoas, pode até ter um serviço assim, mas eu desconheço da existência disso, de ter um posto médico para você poder, até porque se for dependendo do atendimento, você tem que ter o meio de locomoção daquela pessoa para um atendimento para um hospital. Tem até uma previsão, tem esse, tipo assim, um plano para isso, né? Em caso de tiver um idoso numa condição, onde é que você vai levar ele, como é que está combinado com a família, como é que vai ser essa locomoção para isso. Mas de ter um local específico para isso, se alguém souber aqui, se tiver alguém que teve alguma experiência, até peço para colocar aí, eu desconheço, tá? De algum plano para isso, de ter um plano, de ter um posto desse atendimento para ele, entendeu? O pessoal está respondendo aqui, parece que tem que ter sim. É. Bom, eu estou perguntando porque vocês têm muita mais Patrícia. experiência, né? Eu não estou entrando no negócio agora. Não, Tudo bem, Patrícia? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Então, professor, boa tarde de novo. Patrícia, boa tarde. Desculpa. Boa tarde.
só para contribuir. Patrícia, você não tem que ter um posto médico. Na verdade, a gente está aprendendo na associação chamada AIMP, né? Uma organização, uma associação de instituições de longa permanência para idosos, no qual a gente se apoia para poder estar conversando e tratando essas questões. A ideia é desconstruir a ideia assim, de clínica, né? Posto médico, posto de enfermagem. Você vai construir uma sala onde o médico e o enfermeiro vão poder atender juntos, né? Porque a gente acaba prestando assistência médica e assistência de enfermagem, e você precisa ter uma sala multidisciplinar para que os outros profissionais façam ali os seus registros diários e mensais dos respectivos idosos, entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Agora, pela lei, assistente social e psicólogo também precisam de um espaço no qual eles possam estar fazendo seus atendimentos privativos quando necessário. E aí, se você tiver uma outra salinha, que você consiga colocar uma mesa, um ventilador, 2 armários, para que seja usado juntos, né? É claro que não ao mesmo tempo. Se a psicóloga vai atender privativamente na segunda de manhã, a assistente social atende privativamente Atende na por segunda escala, tarde. né? Uhum. Exatamente. Vai ser uma sala para os dois. E, inclusive, esse é o projeto da instituição onde eu estou atuando. O meu chefe já está com obra na instituição para poder botar em ordem dessa maneira que eu estou conversando com vocês. Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigada aí pela dica. Nada. Disponha. Obrigado, né? Assim, a ideia é essa, Patrícia, essa experiência que às vezes alguém está vivendo ou de fiscalização, tá? Às vezes bate uma fiscalização e aí ter esse ambiente de troca, para que isso é natural, por isso que as pessoas participam de seminário, congresso, né? A gente fala para cada um trocar e ter as informações que possa acontecer. E tentar sempre lutar para que, normalmente, assim, a gente sabe que algumas situações que são exigências que é pertinente, tá? E, assim, por exemplo, logicamente, se você atender uma pessoa numa questão muito particular e tal, psicose social, você vai ter e ter atendimento. Agora, vamos supor, se amanhã, a título de exemplo, que foi até colocado assim, amanhã se exige que tem que ter uma sala para o idoso ficar no celular, por exemplo. Não tem isso aí, só se a instituição quer dar um plus para fazer isso. Você não pode exigir, porque aquilo ali não interfere diretamente numa qualidade dele, entendeu? Então é importante essa troca aí. As instituições que possuem profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho devem exigir registro desse profissional no seu respectivo conselho de classe, tá? Outra situação que também sempre cria problema em termos da mão de obra, né? Essa questão do conselho de classe, fiscalização, e aí a pessoa, quando está sujeita a uma fiscalização, aí quer saber se a pessoa tem aquele profissional, se contratou aquele profissional, e aí tem métodos, alternativa que às vezes o empregador, né, contrata, eu quero, a título de exemplo, tá? Eu quero contratar sei lá, vamos pensar assim, só para engenheiro, quero contratar um engenheiro, mas eu não quero que ele exigir ou que tenha sofrido uma fiscalização do CREA, só de exemplo, né? Aí a pessoa, vou contratar um analista, aí eu exijo que o analista tenha formação em engenharia, então, assim, você cria artifícios para que a pessoa, você não esteja contratando ela, para que você não tenha uma série de exigências, e aqui, principalmente a fiscalização do conselho. E a ideia é que os profissionais tenham, lógico, registro no conselho, que o conselho também fiscaliza a atuação dos profissionais. Então, a ideia está muito voltada para isso, tá? Mas a gente sabe que tudo envolve uma questão de despesa e muitas vezes a pessoa não quer contratar um profissional que às vezes fica mais caro e aí entende que às vezes um profissional que não tenha ou de repente aquela formação, qualificação vai ser um custo menor. Então, geralmente por isso que tem essas exigências de fazer com que aqueles profissionais saibam que realmente se é um professor de educação física, é um professor de educação física, entendeu? Não está lidando com uma pessoa que não tenha, de repente, um conhecimento e possa, ao invés de ajudar, um fisioterapeuta possa piorar ali a situação do idoso. Tá? A instituição deve realizar atividade de educação permanente na área de gerontologia, com o objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos envolvidos na prestação de serviço aos idosos. Tá? Qualificação, treinamento é o diferencial, tá? Para você ter profissionais de qualidade, tá? Profissionais que queiram atuar de uma forma realmente crescer profissionalmente, poder fazer curso. A gente sabe que o custo é alto, tá?
Mas, assim, instrumentos como esse aqui, ó, tá? Que o CONDEP está oferecendo com vocês, junto com o IBAN, de poder estar dando... Isso aí é o que vocês têm que buscar, entendeu? São meios de você poder ter uma troca de informação, uma qualificação em termos de alguns conhecimentos, capacitação dos profissionais, de uma forma que vamos dizer assim, mais vantajosa, tá? Quando vocês conseguem se unir para fazer isso, tá? E, independente disso, cada um no seu negócio, cada um com a sua qualidade de atendimento, tem que buscar também profissionais, e aí, se você remunera bem, qualifica o profissional, certamente você vai ter uma melhor prestação de serviço, tá? Infraestrutura, a gente falou de organização, né, recursos humanos, da importância, e sempre colocando para vocês aqui, a gente está dando uma visão, de certa forma, mais panorâmica de toda a questão administrativa, do cumprimento da RDC, tá? E cada item desse, da questão de organização, vocês verificam que quando vocês vão ser fiscalizados, vão pedir a documentação, contrato, regimento, ficha do idoso, tudo isso. A parte de recursos humanos, vão saber se os profissionais, responsável técnico, carga horária que ele tem que obedecer, todo esse controle que vocês têm que ter. Os profissionais, os serviços que vocês vão oferecer, se são aqueles profissionais mesmo que são competentes para fazer aquele serviço. E a questão da infraestrutura, tá? A infraestrutura é uma situação que, às vezes, a pessoa pensa só num processo de implantação da LPI, como que a Patrícia colocou, mas tem também a manutenção disso, tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa, eu implantei, tem uma série de situações, vazamento, infiltração, situações do dia a dia que aquilo ali influencia e cria problema para o idoso, tá? Aquilo ali pode criar qualquer situação que possa danificar a parte respiratória, a parte da saúde. E aí eu digo questão de filtração, poeira, ruído, uma série de situações que, às vezes, para uma pessoa normal e para outra pessoa pode incomodar mais, dependendo do que seja, entendeu? E vizinhança. Então, assim, a gente coloca que a questão da infraestrutura não só na implantação e manutenção de um local em condições para que aquele idoso tenha realmente uma acessibilidade, uma condição de vida ali digna, né? Então, toda construção, reforma e adaptação na estrutura física das instituições deve ser precedida de aprovação junto às autoridades sanitárias. A autoridade sanitária, e temos que lembrar também, se eu vou fazer uma obra, eu tenho que ter uma licença de obra, eu tenho que ter a aprovação lá da prefeitura também sobre aquela questão construtiva, tá? A gente tem a questão da vigilância, mas também tem essa questão construtiva que a gente tem que ter. Que aí eu fiz tudo cumprindo a vigilância sanitária e, de repente, aquela obra lá, a prefeitura diz que não poderia ter aquela rampa ali, ou a prefeitura vai dizer que aquilo ali vai danificar o negócio da vizinhança. Então, assim, tem que fazer tudo isso de forma, ainda que seja uma adequação de espaço, tá? A gente sempre, a adequação de espaços, é bom que a pessoa tenha também toda essa aprovação em termos de prefeitura, tá? Assim, eu já tive conhecimento na prática de uma instituição que ia ser implementada, foi feita a obra, a adequação, e a pessoa não conseguiu alvará para fazer funcionar lá, depois que fez tudo. A pessoa construiu tudo, fez tudo, agora aí ela só esqueceu de ver a viabilidade primeiro, se ela podia montar aquilo ali naquele local. Aí vocês pensam só, eu vou montar um negócio, vou montar um LPI, vou ver uma casa lá, vou adequar, vou fazer a obra, vigilância sanitária, está pronta. Aí eu vou querer botar agora a viabilidade. Ó. Aí não pode ter uma instituição de longa permanência, porque aí não pode, porque tem restrições da prefeitura, tal, plano diretor e tal. Aí tu, assim, é um problema. E aí, assim, aí às vezes tem gente que procura arriscar, de chegar, não, vou implantar, depois eu aprovo, vou entrar assim, eu procuro, assim, vai no caminho certo, procura ver as condições, se dá, vê profissional que já está acostumado a trabalhar com isso, vê lá para adequação, porque pode ser um custo que você vai estar que de repente você nem vai conseguir abrir aquele teu negócio, tá? Então, assim, infelizmente, eu tive conhecimento disso na prática, foi uma situação muito ruim, tá? Porque, assim, todo um dinheiro que a pessoa investiu e ela esqueceu de avaliar a questão principal, se aquilo ali poderia ocorrer naquele local. Tem gente que às vezes não tem esse conhecimento, acha que assim, não, eu posso abrir em qualquer local, qualquer coisa. Não é assim, tá? Tem uma série de restrições que a pessoa tem que ter esse cuidado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Simone. Se me permite, eu também passei por isso, gostaria de dividir com a sala. Ótimo. Uma casa de repouso
num zoneamento AR2, que era residencial, né, e não era permitido. E durante 7 anos eu tive diversos problemas com a prefeitura e diversos outros órgãos e documentação que não poderia funcionar. Até que no início desse ano consegui, com a ajuda do César Maia, alterar essa lei, onde que as casas de ILPI possam funcionar na área residencial. Então, mas foi sofrido. Então, hoje eu acho que isso é um benefício para todos, né? Onde que a gente pode ter um espaço para servir os demais hóspedes numa área tranquila, né? Onde tem sossego e não, perto do familiar, enfim. Mas, com base nisso que o senhor falou, realmente ter um estudo inicial é bom e evita muito sofrimento com a estrutura do local. Obrigado mesmo, Simone, você dá esse exemplo aí para a gente, porque assim, eu também vivenciei uma situação de até um cliente que aconteceu isso, e assim, é muito ruim você, todo investimento, ainda bem que você conseguiu, e outra coisa, aí é importante também essa experiência da Simone, da tua ação que a gente tem que buscar também frente aos nossos representantes lá da Câmara Municipal, às vezes é uma legislação que pode ser alterada, pode ser modificada. Tá? Às vezes é em função de uma legislação antiga, que houve toda uma evolução do espaço, do local, em termos de zoneamento, já teve comércio, as coisas já estão funcionando, e às vezes continua com aquela mesma legislação que pode ter, em função dessa representatividade, levar isso daí à Câmara Municipal e fazer essas alterações. Assim, o que aconteceu com a Simone é uma exceção, né? Porque, assim, você conseguir isso aí é bem difícil, de você conseguir fazer essa alteração. O melhor é você verificar antes da viabilidade, para não passar toda essa questão de insegurança que a Simone passou até ela conseguir ter êxito nisso, tá? E, assim, esse olhar de ver que o local que é para atendimento ao idoso é um local familiar, é um local que ele não vai botar um som alto, não vai ter nenhum tipo de... não vai importunar ninguém, pelo contrário, vai ser um local que a gente sabe que naquele local ali não vai ter barulho, vai ter um cuidado em relação às pessoas que estão sendo atendidas ali, vai ter toda até uma movimentação que é importante em todos os locais. Então, assim, é muito importante ver toda essa questão antes de iniciar. Tá? Eu digo isso, desculpa ainda interrompendo, para aproveitar se tem um número grande de gestores, porque agora a ILPI, o funcionamento funcionando no endereço residencial, eu acho que também é passivo da troca do IPTU, onde que você poderia ter um custo menor, né? Um estudo ainda que eu ainda vou buscar, e com a ajuda até dos participantes, mas se isso reduzir para os espaços também o custo, né? Eu acho que vale a pena todo mundo essa pesquisa. É importante porque quando você bota o IPTU deixa de ser residencial, ele sofre um impacto considerável no aumento. Já vi situação do IPTU triplicar em função dele deixar de ser residencial, entendeu? E assim, tudo isso, Simone, tem que se analisar antes de você entrar como negócio ou ainda que você for fazer uma instituição sem fim lucrativo. Tem todo um custo que tem que ter planejado isso, tá? E, assim, a adequação de espaço tem que ter previsão também, que muitas vezes, ainda que você está cumprindo aquele regramento, chega quem vai fiscalizar lá, às vezes faz alguns apontamentos e você deixar de forma que você possa fazer um ajuste ali sem criar nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, um impacto muito grande para você, entendeu? Não, o que eu estou querendo dizer com isso é que agora, já que a gente esteja funcionando no endereço residencial, talvez a gente possa ter um custo menor com o IPTU de não estar mais no endereço comercial. É isso que eu... Entendi. Porque, assim, a prefeitura, quando você vai botar qualquer tipo de negócio, a primeira coisa que ela faz é querer transferir o teu IPTU para não ser mais residencial, né? E aí você realmente tem essa... Mas obrigado, Simone, pelo teu exemplo aí, e parabéns aí por ter conseguido vencer isso daí, que foi... E quem puder... Só acrescentar rapidinho, quando a gente pede a autorização lá na prefeitura, né, da entrada no processo,
Quando o imóvel é residencial, a primeira coisa é pedir a transformação de uso. Até no próprio alvará, o alvará só sai, o alvará de funcionamento na fazenda só sai depois que faz a transformação de uso no urbanismo. E aí que a pessoa fica sabendo o valor, geralmente, que ela vai pagar de IPTU depois que faz essa mudança, né? Então, assim, vocês têm que manter esse ambiente realmente de troca, tá? De informação, porque é uma atividade que requer isso, tá? Uma atividade que requer experiência, troca de informação que aconteceu e lidar com algumas condições, e seja também de exemplo de evento mesmo, de enfermidade, tratamento familiar, uma série de situações. Quando eu falo questões assim dos aspectos jurídicos, pode acontecer um universo de coisas. Eu já vi situações que eu conversava com alguns amigos que eu já pensei até em fazer um livro de eventos que acontecem em relação a essa situação, situações que eu imaginava assim, pô, não é possível que isso aconteceu e acontece. E envolve o ser humano, né? Tudo que envolve gente, a gente sabe que a gente não consegue estabelecer tudo que pode acontecer. E as LPIs, quando lida com idosos, lida com família, lida com tudo isso, e então a gente sabe que cada um adquire uma experiência, tem um conhecimento, e, mais uma vez, equipe multidisciplinar, profissionais que estejam realmente envolvidos aí com o trabalho de vocês. As instalações físicas devem estar em condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir acessibilidade a todas as pessoas com dificuldade de locomoção. Lembrando que vocês, dependendo da instituição e do grau de atendimento que possa exigir, tá? Ô, Tito, acho que eu vou dar um intervalo agora e a gente volta daqui 4 horas, pode ser? Se o pessoal todo Eu mundo acho estiver que de acordo. é adequado. Eu acho que funciona bem, como funcionou na outra aula. Então, Ah, podemos combinar, então, às 4 horas.